E aí, galera, sejam muito bem-vindas. Aqui nós quebramos o tabu do mundo dos investimentos para pessoas normais como você e te ajudamos com confiança a construir riqueza para o seu eu do futuro. Meu nome é Vitor Rocha e o tema de hoje é: qual o melhor momento para começar a construir patrimônio? Então, galera, para começar a tocar nesse tema, eu quero explicar para vocês uma pergunta que muitos de vocês têm: por que eu devo construir patrimônio durante a minha vida? Primeiro de tudo, que a construção de patrimônio, ela não só é um acúmulo de capitais desnecessário. A construção de patrimônio, ela é necessária para que uma vez que você já tenha uma certa idade ou que você busque ter outros horizontes na sua vida, você possa concluir os seus objetivos e os seus sonhos, porque uma vez que você consegue construir patrimônio, os seus objetivos se tornam possíveis, porque esse dinheiro ele vai poder produzir mais dinheiro que vai te dar a oportunidade de realizar os seus sonhos pessoais, se você ainda não se construiu durante o seu trabalho. E também é importante frisar que sem construção de patrimônio para a aposentadoria, você provavelmente vai ter problemas lá na frente, porque uma vez que você chega nos seus 60, 70 anos, você vai precisar daquele dinheiro gerando renda para você de maneira passiva. Então, para que você tenha uma aposentadoria e uma velhice já um pouco mais tranquilo, você deve sim construir patrimônio. A construção de patrimônio, o acúmulo de capital, ele é sim muito importante para a sua velhice. Então, a gente deve sim considerar o acúmulo de patrimônio e a construção dele durante a sua vida, para que no futuro você não tenha que estar se preocupando como você vai viver e de onde que esse dinheiro vai vir. Mas então você vem com aquela pergunta: Vitor, mas qual é o melhor momento para você começar a construir patrimônio? E a resposta é clara. Tem um vídeo que eu sempre gosto de assistir na internet que reflexiona muito sobre isso, o melhor momento para se plantar uma árvore foi 10 anos atrás. E o segundo melhor momento é hoje. O primeiro melhor momento já passou e o segundo melhor momento é agora, é no dia que você tem em suas mãos. Então, a construção de capital, ela deve ser começada de forma imediata, porque se a gente for parar para analisar o que leva na fórmula de equação do tempo, a única forma de você exponencializar os seus resultados com os juros é através do tempo. Porque o tempo na fórmula de acúmulo de capital é o que vai proporcionar a você uma exponencialização nos seus resultados. Mas então, por que as pessoas, com todo esse conhecimento que a gente tem sobre a importância de construção de patrimônio, a importância que ela traz para a sua vida, por que as pessoas seguem sem realizar o mesmo? Eu poderia dizer que por 3 motivos. O primeiro motivo é a procrastinação. Nós, como seres humanos, a gente tem a tendência de estar procrastinando sempre, de estar sempre pondo as coisas para frente, mesmo a gente sabendo que aquilo é importante. Vai ser uma coisa que vai impactar no nosso futuro e a gente, mesmo assim, tende a procrastinar as nossas responsabilidades. Então, um dos pontos que eu diria é a procrastinação. O segundo ponto, que é o problema que a gente está tentando resolver aqui agora, é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento, ela impacta de maneira intensa nas pessoas, porque quando a gente vai à escola hoje, a gente aprende sobre matemática, sobre biologia, sobre diversos outros assuntos que são também importantes, porém a gente não aprende sobre finanças pessoais, que é um assunto que vai impactar no resto da sua vida, depois que você sair da escola. Uma vez você não depender mais dos seus pais, quanto mais você entender de finanças pessoais, mais você será beneficiado. Então, a falta de conhecimento é também um ponto muito grande que as pessoas não começam a sua jornada de organização financeira pessoal. E o terceiro ponto que eu poderia dizer é que nós gostamos de viver no presente. Nós temos essa ideia que o amanhã não chegará. E infelizmente ou felizmente, na maioria das vezes ele chega. Então por isso que a gente deve se planejar financeiramente para o nosso futuro, sempre pensando que a gente sim tem que viver da forma mais intensa no dia de hoje, porém com responsabilidade de saber que o amanhã estatisticamente vai chegar. Então a gente tem sempre que estar se planejando para o dia de amanhã e a gente não sabe o que amanhã nos guarda. Então por isso a gente tem que ter uma construção de patrimônio e ter uma organização pessoal financeira. Então vamos lá, galera. Vamos entrar agora dentro do objetivo desse vídeo, que é indicar qual é o melhor momento para você começar a investir.
Definitivamente, o melhor momento para você começar a investir é na sua idade, quando você é mais jovem, que você ainda não tem tantas responsabilidades sobre as suas costas, que você tem ainda um certo uma certa folga nas suas contas, que você ainda não tem muitas contas a pagar, você mora com seus pais. Então, é muito importante que você comece a investir já nesse período, para você estar começando a formar um hábito. Porque no começo, o hábito vai ser mais importante do que o próprio capital. Seu capital não vai ser muito, porém você vai estar desenvolvendo um hábito saudável, que é de poupar, investir, criação de reserva de emergência. Então, você vai estar começando a desenvolver esses hábitos desde uma idade já mais jovem, ali dos seus 16, 17, 18 anos, se possível. E você vai começar a investir durante esse período, e você vai ter aí muitos anos pela frente para você ter os juros compostos incrementando o seu patrimônio e construindo também esse hábito no começo, para quando você começa a trabalhar, você consiga investir maiores quantidades durante esse tempo. Então, eu poderia dizer de maneira clara é que o investimento ele deve ser começado de uma idade mais jovem. Porém, se você ainda não começou a investir, você já tem seus 30, 40 anos, não se desespere. Também é possível. Você agora vai ter que ter investimentos maiores para ter o mesmo resultado que uma pessoa que já investe há mais tempo, porém ainda é possível. E para explicar isso, eu vou trazer agora na tela do meu computador um pequeno vídeo explicando de uma pessoa de 18 anos que investe uma certa quantidade de dinheiro e uma pessoa de 40 anos que investe uma certa quantidade de dinheiro. Essas duas pessoas chegando até os 60 anos de idade. E eu vou te mostrar como os juros compostos ele atua em favor da pessoa que joga com o tempo. Então, galera, vamos dar seguimento aqui. Vamos fazer 3 exemplos aqui. Venham comigo, uma pessoa de 20 anos, uma pessoa de 30 anos e uma pessoa de 40 anos. Eu vou fazer com o mesmo valor mensal, só para vocês terem uma ideia do tanto que os juros compostos impacta quando você está investindo. Primeiro, para a pessoa de 20 anos, a gente vai ter um período aí de composição de 40 anos. Vamos supor que essa pessoa vai até os 60 anos, né? 40 anos, ela vai investir aí um valor de R$ 300 mensal. Quando a gente calcula, essa pessoa, ao final dos 40 anos, de fato saiu do bolso dela R$ 144.000. E os juros que ela ganhou durante esse tempo, esses 40 anos, investindo R$ 300 mensalmente, foi R$ 2.766.305,30. Então, se a gente pegar aqui por proporção, mais de 90% do dinheiro dela que rendeu foi puramente juros. Então, a gente está vendo aqui o poder dos juros compostos durante esse tempo. E o total aqui, R$ 2.910.305,30. Agora, vamos para a pessoa que só teve aí 30 anos. A pessoa começou a investir com os 30, parou aos 60, investindo também em R$ 300. Vamos aqui, ó, R$ 300, mesma taxa de juros, 12% ao ano, período aí de 30 anos, né, que é dos 30 aos 60. Vamos calcular. Aqui eu fiz errado, é anual. Pronto, agora deu certinho. Você vê aqui, só nesse período de 10 anos, olha o impacto que essa pessoa teve na carteira dela. O total investido foi R$ 108.000. Veja que não tem muito de diferença no tempo total investido, no dinheiro total investido, por conta que o outro foi 144 e esse foi 108 mil. Só que no outro, o total de ganho de juros foi de 2 milhões e agora foi só de R$ 800.000. Não que seja pouco, porém, se você comparar um com o outro, é uma coisa absurda a diferença por conta da potencialização que os juros têm na sua carteira com o tempo. Então, no final, ele só vai ter 915 mil, comparado aí a 2 milhões e 900 mil por conta de 10 anos. E agora a gente vai ainda para um caso mais extremo. A pessoa começou a investir aos 40 anos, os mesmos R$ 300, com a taxa aí a 12% ao ano. No caso, essa pessoa só vai ter 20 anos. 20 anos. Vamos calcular. Essa pessoa investiu 72 mil, de juros 201 mil e no total 273 mil. Então, galera, se vocês olharem aqui, uma diferença aí de 10, 20 anos pode significar para você uma perda em ganho de juros de 2 milhões de reais em cima de uma carteira que você está aportando R$ 300 mensalmente. Então, por isso que eu falo que a hora mais importante de você começar a investir foi 10 anos atrás, porque era sempre o melhor momento.
Porém, se você não começou lá, comece no momento que você estiver, porque você ainda pode ganhar aqueles juros. E tem uma boa notícia para você. Se a gente vir aqui e começar a brincar com os números e falar, não, em vez, como eu perdi esses anos, eu vou botar o dobro do dinheiro, vou botar R$ 600. Se você botar os R$ 600, você ainda não vai chegar nesse valor. Então vamos subir mais um pouco, vamos botar meu aporte em 800, porque eu demorei um pouquinho mais de começar, então vamos botar em 800. Quando você aporta R$ 800, você já vê que o valor já chega um pouco mais próximo, por conta que você está investindo mais todo mês, porém você ainda não chegou naquele mesmo valor da pessoa que investiu durante 40 anos, porém você já se aproximou. Então, a forma como a gente tem de chegar no mesmo valor próximo da pessoa que investiu durante 40 anos é aumentando o valor do seu aporte. Então, com isso, a gente consegue um pouco que equilibrar essa diferença em anos, porém você vai ter que gastar mais dinheiro para poder fazer essa coisa acontecer. E aí, galera, dando seguimento ao que a gente estava falando sobre o tempo e juros compostos, eu queria trazer para vocês um pouquinho da história de um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett. E se a gente for olhar a trajetória dele, ele começou a investir aos seus 11 anos de idade. E com isso, hoje ele tem uma das maiores, se não a maior, se não o maior patrimônio hoje que a gente tem dentro da Bolsa de Valores desse investidor. Ele começou aqui aos seus 11 anos, comprando uma das estatais aí, a PDVSA, que é a estatal de petróleo da Venezuela. Então, o investidor Warren Buffett, ele começou aos seus 11 anos e hoje, se eu não me engano, já tem seus 70, 80 anos de idade e ainda continua investindo e continua acreditando no longo prazo. Então, para ele construir esse patrimônio dele, ele começou muito jovem, muito provavelmente que não foi com capital muito alto, porém, ele acreditou nos juros compostos, acreditou no tempo. E hoje, ele carrega aí seu portfólio de bilhões de dólares. Tudo por acreditar nos juros compostos e na alocação certa dos seus recursos. E outra pergunta também que a gente tem de forma recorrente e que as pessoas sempre me perguntam é: Vitor, eu não tenho ainda uma renda, eu sou menor de idade, eu posso começar a investir? Eu diria que sim, você pode começar a investir. Você só tem que conversar com seus pais aí para lhe ajudar a abrir uma conta em uma corretora. Inclusive, eu até aconselharia que você converse com ele e mostre esse vídeo que você está assistindo aqui, por conta que ele vai ver o poder dos juros compostos e o poder do planejamento financeiro. E com isso você vai poder mostrar para ele, pai, se eu, esses 10 anos agora ainda que eu tô aqui novo, se você já começar a me ajudar a investir, lá na frente eu já vou ter um patrimônio formado e isso aqui vai me ajudar bastante. Então, se você conversar com seus pais e mostrar essas projeções para eles, ele vai ver primeiro o seu interesse de estar buscando conteúdo e que você está realmente buscando algo para que vai fazer a diferença na sua vida lá na frente. Então, se seus pais também tiverem alguma condição de lhe ajudar a investir, é interessante você conversar com eles para que você possa começar o mais cedo possível nessa sua jornada. Outra pergunta também que eu recebo bastante é que a pessoa recebe pouco dinheiro, não consegue guardar muito, ou até mesmo não consegue guardar nenhum valor. Mas se você consegue guardar até um pouquinho do seu salário ali, de seus 100, 200, R$ 300, contando que você tenha bastante tempo para investir, você pode ser esse cara aqui, ó, que com 40 anos ele investiu ali R$ 300 de maneira religiosa, todos os meses investir aqueles R$ 300 durante seus 40 anos, até seus 60 anos, e até assim ter uma aposentadoria boa. Porque imagina aí, você tem hoje o INSS, você todo mês paga ali o INSS, para daqui a 40 anos ter a possibilidade do INSS ter quebrado e nem existir mais, e você não construiu nenhum patrimônio. E aí, como é que você vai aposentar? Você tem que pensar que, de alguma maneira, você tem que se preparar para a terceira idade, você tem que se preparar construindo patrimônio. Então, mesmo que seja pouco dinheiro, a quantidade que você guarda, você vê que o impacto de R$ 300 a uma taxa de juros de 12%, que é o que o mercado aí vem dando aproximadamente nos últimos anos, em um período de 40 anos, você consegue formar um patrimônio. Depois que você for, que depois que você morrer, você ainda consegue passar esse patrimônio para outra pessoa da sua família, e dessa forma você vai acabar quebrando um ciclo de pobreza, porque se seus filhos recebem já esse portfólio, eles já vão começar não do zero, eles vão começar já de algum lugar. Então é muito importante começar a investir, mesmo que você consiga guardar muito pouco ou quase nenhum dinheiro. Comece a investir esse dinheiro, porque o mais importante inicialmente é o hábito, e depois você vai encontrar uma maneira de ir aumentando esses aportes para você conseguir chegar no seu objetivo lá no final. Mas também, galera, nem tudo é só flores. Existem muitas maneiras incorretas
de começar a construir patrimônio. Por exemplo, o primeiro passo antes da pessoa começar a investir é construir uma reserva de emergência. E antes de construir uma reserva de emergência é que a pessoa consiga juntar dinheiro. Isso quer dizer que você tem que ter suas finanças pessoais organizadas através de uma folha, através de uma planilha de Excel, e a gente vai estar deixando para você nesse vídeo de hoje uma planilha que vai estar lhe ajudando a estar começando a organizar suas finanças pessoais. E você fala, Vitor, mas eu não tenho um computador para estar fazendo isso. Eu vou deixar também aqui para você abaixo desse vídeo um link que vai lhe dar uma folha, que você pode imprimir essa folha e começar a anotar o que você gasta ali durante o seu mês, para você ver o quanto que você gasta e você ver onde você pode cortar, para você sempre gastar menos do que o que você ganha, porque esse é o primeiro ponto para você começar a juntar um pouquinho de dinheiro, construir sua reserva de emergência e então começar a investir. Mas aí você pode se perguntar outra vez, Vitor, por que eu já não começo a investir direto? Não seria melhor? Eu não vou ganhar tempo? Eu até falaria que sim, você vai ter mais tempo. Porém, o que acontece se você precisa de um dinheiro e o único dinheiro é aquele dinheiro que você tem investido? Isso acontece na vida de todo mundo. Você tem um problema de saúde, você tem alguma situação que você está passando na sua casa, você vai acabar vendendo suas ações para você cumprir com suas responsabilidades. Porém, se você tiver sua reserva de emergência ali de torno de 3 a 6 meses de custo seu mensual, você vai ter um lugar de onde você pode ir, pegar aquele dinheiro, usar aquele dinheiro, em vez de você ter que vender os seus ativos, as suas ações. Então, o primeiro ponto é começar a construir sua reserva de emergência. Antes da reserva de emergência, organizar suas finanças pessoais e então você vai estar preparado para começar a sua jornada de investimento de forma correta. E eu percebo que a maioria das pessoas hoje não seguem esses princípios, mas quem acaba rompendo os princípios, eventualmente vai acabar rompendo a cara também. Porque você tem que seguir os princípios de como as coisas funcionam, porque se você tenta da sua forma, geralmente vai dar errado, porque já existe uma maneira que funciona. Então siga o que funciona, organize suas finanças pessoais, crie sua reserva de emergência e comece a investir. Esse é o caminho. Não tem nenhuma senha, não tem dificuldade. Busque conteúdo sobre isso e você vai se dar bem com seus investimentos. E se você já tem as suas finanças pessoais organizadas, se você já tem também a sua reserva de emergência montada, está em processo de montagem, eu vou deixar aqui para você um pequeno manual que eu fiz explicando como abrir uma conta em uma corretora, para que você já possa começar a ver como você vai investir o seu dinheiro. E a gente vai estar trazendo mais conteúdo também da carteira pública de investimentos. Logo, logo vai sair um vídeo no nosso canal, onde a gente vai estar mostrando a carteira pública de investimentos que eu montei de maneira fácil e eficaz. Com apenas R$4.000, eu montei essa carteira e até agora ela já está rendendo algo em torno de 3%. Ela está batendo aí os índices de CDI, CDB e também alguns outros índices de renda fixa e também alguns índices do Ibov. A gente está conseguindo que o nosso rendimento seja um pouquinho acima desses rendimentos tradicionais hoje já com essa carteira. Então, eu vou estar trazendo esse vídeo logo aqui no nosso canal. Então, fique de olho para que você também possa ver como que a gente criou essa carteira, quais foram os critérios que a gente usou para criar ela. Se não tem uma conta em uma corretora, vá no link que está aqui embaixo, eu vou deixar um pequeno e-book ensinando como que se abre uma conta numa corretora. E eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a entender qual o melhor momento para você começar a investir, você entenda o propósito e o caminho correto de como começar a investir e eu tenho respondido algumas suas perguntas. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e deixa também um like para a gente estar criando mais conteúdos como esse. Beleza? Um abraço, valeu!